Olá, hoje vamos estudar um pouco sobre ordenha. Me chamo Rodrigo Rossi e sou professor do IFTM Campus Uberlândia. Caso tenha dúvida, pare, volte, assista novamente. Se a dúvida persistir, envie uma mensagem no mural da nossa sala de aula virtual. Vamos lá? Quero enfatizar que a realização da ordenha é uma etapa importante, pois a partir deste ato estaremos manipulando um alimento que será consumido in natura ou utilizado em alguma preparação. Tenho certeza que você, ao preparar seu alimento, toma todos os cuidados higiênicos, desde a utilização de utensílios limpos até a escolha de ingredientes que estejam aptos para o consumo. Assim, se o leite for produzido inadequadamente, não há processamento industrial que reverta e melhore sua qualidade. Então, pense na sala de ordenha como a cozinha da sua casa. Deve ser mais limpa e sanitizada que esta. Podemos definir ordenha como sendo o ato de coletar leite após um estímulo adequado na vaca para a liberação de leite do úbere. Coletar leite de uma vaca envolve muito mais do que uma extração mecânica. Basicamente, a ordenha é um esforço de equipe, no qual a vaca, a máquina e o operador, ou bezerro, possuem papéis fundamentais. Para que a ordenha seja rápida e completa, a vaca deve receber estímulos adequados do seu ambiente. Uma vez que a ejeção do leite é desencadeada, o leite é expulso para fora do alvéolo pelas células mioepiteliais, aquelas células musculares, e forçado para dentro do sistema de ductos. Então, a ação da boca de um bezerro, da mão de um operador ou do conjunto de uma máquina poderá coletar o leite que é drenado para a glândula e para o canal do teto. Estes estímulos promovem a liberação da ocitocina pela hipófise posterior, na corrente sanguínea, que é transportada até o úbere, onde ela estimula a contração das células mioepiteliais. As contrações ocorrem entre 20 e 60 segundos após o estímulo. A ação de apertar o alvéolo aumenta a pressão intramamária e força o leite pelos ductos para a glândula e cisterna do teto. A ação da ocitocina dura somente 6 a 8 minutos. Portanto, é importantíssimo colocar o conjunto de teteiras em até 1 minuto após o início da preparação do úbere. O atraso na colocação das teteiras reduz a quantidade de leite ordenhado. É possível que ocorra uma segunda liberação de ocitocina, porém, esta é geralmente menos eficaz que a primeira. Em algumas situações, o reflexo de ejeção do leite pode ser inibido. Quando isso ocorre, o leite não é liberado dos alvéolos e somente uma fração pequena pode ser coletada. Impulsos nervosos são enviados à glândula adrenal quando eventos incômodos ocorrem durante a ordenha, como dor, excitação ou medo. O hormônio adrenalina, liberado pela glândula adrenal, pode induzir a constrição dos tecidos sanguíneos e capilares no úbere. Assim, o fluxo sanguíneo reduzido diminui a quantidade de ocitocina enviada ao úbere. Além disso, a adrenalina parece inibir diretamente a contração das células mioepiteliais no úbere. Portanto, a vaca pode não ser ordenhada rapidamente e completamente nas seguintes situações: preparo inadequado do úbere, atraso na colocação de teteiras após o preparo do úbere, situações diferentes que levam à dor ou medo, falha no funcionamento do equipamento de ordenha. Novilhas, antes da primeira aparição, devem ser treinadas à rotina de ordenha. A situação emocional que ocorre nesses animais pode ser o suficiente para inibir o reflexo de ejeção do leite.
Na ordenha manual, a mão segura toda a extensão do teto. O dedão e o dedo mais próximo da extremidade superior do teto, assim como os outros dedos, apertam para dentro e para baixo. Observe o movimento neste vídeo disponível no YouTube. Você deve ter percebido que este animal só possui 2 tetos, pois se trata de uma cabra, mas o processo é o mesmo. Vamos observar mais um pouco. Nesta imagem, observamos um esquema simplificado de um sistema de ordenha com seus componentes básicos. Em ordem, o primeiro equipamento que compõe este sistema é a bomba de vácuo, responsável por criar o vácuo necessário para ordenhar as vacas, transportar o leite para o tanque coletor e para lavar o equipamento de ordenha. Processo muito semelhante quando você toma algum líquido por um canudo. Conectado à bomba está a linha de vácuo, que além de unir a bomba aos conjuntos de teteiras, também possui acessórios que auxiliam no funcionamento, como o regulador de vácuo e o vacuômetro, um mostrador que indica em tempo real a pressão gerada pela bomba durante o funcionamento do equipamento. Este deve ser monitorado frequentemente em sistemas analógicos. Seguindo a numeração, tem-se o tanque de resfriamento. Alguns chamam de tanque de expansão ou tanque de leite. Consiste de um reservatório de aço inox com volume definido para a produção da respectiva propriedade, que funciona como uma espécie de geladeira. De acordo com a nossa legislação atual, a presença deste equipamento é obrigatória para a armazenagem do leite na propriedade. Você deve se lembrar que antigamente vimos o leite ser transportado em latões de leite. Atualmente essa prática é proibida, pois não é possível manter o leite refrigerado adequadamente durante o armazenamento e o transporte da fazenda ao laticínio. Ligado a este tanque está a linha do leite, que são as tubulações que conduzem o leite das teteiras até o tanque de resfriamento. Note que ambas as linhas, de vácuo e de leite, correm paralelas, mas não possuem comunicação entre si. Reforço, este é um sistema geral das ordenhadeiras mecanizadas. Atualmente, há muita tecnologia embarcada com o uso de sensores, automação, inteligência artificial e conexão com sistemas online. Com a menor disponibilidade de mão de obra para trabalhar no campo e, consequentemente, com o maior custo desta mão de obra, adotar sistemas autônomos ou automatizados já é uma realidade. Mas os custos de implantação ainda são altos, pois grande parte da tecnologia é importada e sofre com a variação cambial. Mas há mercado demandando e grandes oportunidades de negócio. Assista a esta aula até o fim e me envie uma proposta de inovação para as práticas que podem ser adotadas ou antes, ou durante, ou após a ordenha. Preferencialmente, pensem em integrar com o conteúdo estudado nas aulas anteriores. Então, vamos pensar fora da caixa? Estou curioso para saber o que esta mente brilhante vai propor. O sistema de transporte do leite pode ser classificado de acordo com sua posição em relação ao úbere do animal. Veja estas duas imagens. Na superior, tanto a linha de vácuo quanto a linha de leite estão acima da posição do úbere do animal. Se estiver na altura do úbere, será chamada de linha média.
se estiver acima da linha do úbere, linha alta. Na imagem de baixo, a linha de vácuo em azul está no alto, mas a linha do leite em aço inox está abaixo da posição do úbere. Aproveite e pare este vídeo e identifique as partes mencionadas no slide anterior em um sistema real. Agora que você já identificou todas as partes, vamos voltar ao nosso assunto. Qual a diferença que você entende que há entre estes sistemas? Basicamente, podemos relatar que o sistema de linha alta precisará trabalhar com uma pressão de vácuo maior, já que terá que levar o leite para uma altura superior, enquanto o sistema de linha baixa, a gravidade irá auxiliar no transporte do leite. Não podemos afirmar que um sistema é melhor que outro, apenas devemos lembrar que são diferentes e devem ser regulados de acordo com as especificações do fabricante. Caso um sistema de linha baixa seja regulado com uma pressão indicada para o sistema de linha alta, os animais poderão apresentar lesões no teto pelo excesso de vácuo. Mas, se o sistema de linha alta for regulado com uma pressão indicada para o sistema de linha baixa, a ordenha poderá ser incompleta, reduzindo a produtividade do rebanho, aumentando o leite residual e elevando a possibilidade dos animais desenvolverem mastite. Nesta imagem, vemos um sistema de linha alta. Aproveito para chamar a atenção para a limpeza do local. Sei que esta não é uma realidade da maioria das propriedades, mas gostaria que ficasse com ela em mente, pois este é o nosso alvo. É esta higiene que você quer encontrar na cozinha da sua casa ou do seu restaurante preferido. Ninguém quer consumir um alimento sabendo que ele foi produzido no meio da sujeira. Esta outra propriedade adotou um sistema de linha abaixo. Perceba que este e o anterior são sistemas bem modernos de ordenha. Então não há razão para dizer que um é melhor ou mais moderno que o outro. Este gráfico faz um comparativo entre os sistemas de pressão a vácuo e um bezerro mamando. Note que o bezerro apresenta a maior pressão de sucção de todos. Então, por que as ordenhadeiras trabalham em um nível de pressão mais baixo? A ordenha mecanizada é realizada entre 2 e 3 vezes ao dia, enquanto um bezerro livre para mamar, quando quiser, faz isso até 10 vezes ao dia. Revise nossa aula anterior caso tenha alguma dúvida. Outro fator que justifica é o período que esta pressão é exercida sobre os tetos. O bezerro, apesar de ter uma maior frequência, mama em um período menor de duração. Por outro lado, a ordenhadeira permanece ligada ao teto por um período relativamente longo, quando comparado ao bezerro. Outro fator que quero destacar é que, apesar das pressões serem distintas entre os sistemas de linha alta e baixa, a pressão no teto é a mesma. Quando tiver oportunidade de visitar uma sala de ordenha, procure o vacuômetro e verifique a pressão. Normalmente ela está expressa em kPa. Compare com esta tabela de referência e, se estiver fora do padrão, questione o responsável ou o trabalhador se eles têm conhecimento do significado daquele reloginho. Ainda sobre o sistema de vácuo, um equipamento de extrema importância para o correto funcionamento da ordenhadeira é o pulsador. Como o nome indica, é a peça responsável por produzir ciclos de vácuo no sistema. Consiste de uma válvula simples que admite ar e vácuo alternadamente na câmara de pulsação da teteira. Ou seja, o vácuo produzido pela bomba não exerce pressão negativa constante nos tetos. Ora há vácuo, ora a pressão atmosférica. A ação das teteiras de uma unidade de ordenha só é possível pela ação do pulsador. Lembre-se que o leite está principalmente armazenado nos alvéolos mamários e que é expulso pelo aumento da pressão interna após contração das células mioepiteliais,
mas que o leite possível de ser removido é aquele que se encontra presente apenas na cisterna do teto e da glândula. Logo, se a pressão fosse constante, haveria um colabamento das paredes das cisternas, e o leite dos alvéolos não conseguiria chegar nesta porção distal da glândula. Também há relação com o que ocorre na natureza. O bezerro não mama ininterruptamente. Ele suga, para, engole, suga novamente e assim por diante. Logo, o sistema de ordenha mecanizado tenta reproduzir a situação natural para a vaca. Portanto, não é um processo considerado invasivo ou desconfortável. A frequência de admissão de ar depende do equipamento, mas pode apresentar até 300 ciclos por minuto. Os pulsadores podem ter ações alternadas ou simultâneas. Nas pulsações alternadas, podem gerar vácuo em um par de teteiras, lado a lado ou na diagonal. O exemplo do vídeo é de lado a lado. Ou nas teteiras de forma independente. Cada uma pulsa independente da outra. Esse sistema é mais visto em sistemas de ordenha robotizado. Ou menos frequente atualmente, mas ainda visto em sistemas antigos em funcionamento, a pulsação simultânea. Ou seja, todas as teteiras extraindo leite ao mesmo tempo. Vamos refletir. Se o que desejamos é mimetizar o que ocorre na natureza para que o animal sofra o mínimo de estresse e desconforto, devemos proporcionar um sistema mais parecido possível com o natural. Você ou algum colega deve ter lembrado de alguma vaca que viu na internet que pariu 4 ou 5 bezerros de uma vez e imaginou todos eles mamando ao mesmo tempo em sincronia. E, portanto, o sistema de pulsação simultânea estaria mimetizando esta situação. Quem pensou assim não está errado, mas esta não é a regra, e sim a exceção. Normalmente, uma vaca pare um bezerro por vez ou no máximo 2. Logo, o sistema alternado unitário ou de par estaria mais próximo da grande maioria das vacas. E convenhamos, amamentar 4 gêmeos simultaneamente deve ser bem estressante em qualquer situação. Falei por algumas vezes ao longo desta aula das teteiras, que estão relacionadas diretamente com a extração do leite, mas elas fazem parte do que é conhecido como conjunto ou unidade de ordenha. Sem entrar nos pormenores do equipamento, mesmo porque há uma variação entre marcas e modelos, quero destacar uma peça chamada de insuflador, que é a borracha dentro do copo da teteira, sendo a única parte da ordenhadeira que está em contato direto com o úbere da vaca. O insuflador é uma parte que pede manutenção frequente, pois há um desgaste natural pelo uso e sua integridade garante o adequado processo de uma ordenha rápida e eficiente. Voltando ao conjunto ou unidade de ordenha. Este possui um peso de fábrica adequado, que é ajustado ao nível de vácuo para fornecer a tensão desejada no teto, permitindo o posicionamento correto e a ação de ordenha adequada. Ou seja, colocar um tijolo ou uma garrafa d'água ou ainda apertar com a mão, você está alterando artificialmente o peso desse conjunto que já foi previamente calculado para aquele equipamento em questão. Desculpa. Se o nível de vácuo dentro da unidade é muito alto ou a unidade é muito leve, podemos verificar alguma irregularidade de funcionamento ou até mesmo prejuízo à saúde dos animais. Se o vácuo é muito forte, a unidade sobe e tende a pressionar a área onde o teto encontra-se com o úbere. Assim, o fluxo de leite cessa e o operador deve empurrar a unidade para baixo
para ordenhar completamente a vaca. Também podemos observar lesões de teto com mais frequência, levando a vaca a uma maior susceptibilidade à mastite e maior congestão de teto, o que tende a diminuir o tamanho do canal e a velocidade da ordenha. Por outro lado, quando o vácuo é muito baixo ou a unidade de ordenha é muito pesada, a unidade de ordenha cai facilmente. O atrito fraco entre o teto e o insuflador leva a deslizamentos de teteira mais frequentes e admissão de ar na unidade, criando flutuações de vácuo não desejadas e maior risco de espalhar mastite, e a velocidade de ordenha também é reduzida. Durante a ordenha, a taxa de fluxo pode variar entre 2 e 5 kg de leite por minuto, por um período de 2 a 8 minutos, dependendo da produção de leite. Portanto, o formato da unidade é importante para assegurar que o leite não seja restringido. Além disso, boa visibilidade do fluxo de leite é importante, porque isso permite que o operador tenha certeza de que a unidade está devidamente ajustada no início da ordenha e que ao final da ordenha seja facilmente identificado. Por isso, a estrutura da base dos conjuntos é feita com material transparente. O copo da teteira e o insuflador devem ser ajustados para o perfil dos animais da propriedade. Já vimos na aula de classificação linear que há um padrão desejado para formato e posição dos tetos. Esses aspectos não estão ligados a características estéticas, mas sim funcionais. Vejam estes dois exemplos. Na foto da esquerda, o copo da teteira e o insuflador estão claramente subdimensionados para os tetos deste animal. Por outro lado, a unidade de ordenha está perfeitamente ajustada ao animal da direita. Assim, há parâmetros recomendados pelo sistema de classificação linear, mas eles podem ser flexibilizados se houver uma padronização dos animais no rebanho. Lembrando que, se esta padronização fugir do que é praticado no mercado, a aquisição de novos animais pode destoar e gerar complicações de manejo. O funcionamento da unidade de ordenha é dividido em duas fases, a fase de ordenha e a fase de massagem. Durante a fase de ordenha, o pulsador está direcionando o vácuo para as teteiras, fazendo com que o leite seja removido da glândula mamária. A pressão entre o insuflador e o copo da teteira está negativa. Na fase de massagem, o pulsador libera a entrada do ar atmosférico na linha de vácuo, aumentando a pressão entre o insuflador e o copo da teteira, cessando a saída do leite. Estas fases se alternam em uma frequência que varia de 45 a 65 vezes por minuto. Agora pare o vídeo e analise com calma o gráfico e os esquemas ilustrativos. Se houver dúvida, pare, volte, assista novamente e se a dúvida persistir, mande sua mensagem lá na sala de aula virtual. O sistema de ordenhadeira mecanizada que discutimos até aqui deve ser instalado em uma sala de ordenha. Os detalhes estruturais da sala de ordenha e seu funcionamento serão discutidos na disciplina de construções rurais. Qualquer dúvida ou curiosidade, fico à disposição para contribuir com as informações do professor responsável pela outra disciplina. Apenas os sistemas de ordenha robotizado não possuem sala de ordenha clássica, como veremos nos exemplos a seguir. Irei apresentar os tipos principais. Variações podem existir dentro de cada uma destas salas de ordenha. A primeira sala de ordenha que irei apresentar é conhecida como espinha de peixe. Nesta sala, os animais ficam em um ângulo de 45 graus aproximadamente ao fosso do ordenhador. O acesso ao úbere do animal é pela lateral. Este é o modelo disponível em nosso campus. Pode ser simples. Os animais ficam apenas de um lado do fosso ou duplo, como na imagem. Nestas fotos,
temos a visão do ordenhador com relação ao animal e os equipamentos, e como os animais se organizam na sala de ordenha. Resumidamente, neste modelo, podemos construir uma sala de ordenha mais estreita, porém mais comprida quando comparado à sala paralela que veremos a seguir. Esta é a sala de ordenha paralela. Podemos dizer que é um dos modelos mais utilizados atualmente, pois os animais ficam mais próximos uns dos outros, contribuindo para que o ordenhador caminhe menos dentro do fosso, quando comparado com o modelo anterior, espinha de peixe. Em termos construtivos, é uma sala de menor extensão, porém mais larga que a anterior. Note que o acesso ao úbere do animal ocorre por entre as patas traseiras. Geralmente a saída dos animais nesta sala é do tipo rápida, ou seja, ao final da ordenha os animais saem para frente, todos de uma vez. Na primeira sala, sala espinha de peixe, os animais normalmente saem em fila, que é considerado uma saída lenta. O terceiro modelo é a sala do tipo tandem, ou abertura lateral. Ela é principalmente utilizada por produtores que ainda mantêm o sistema de ordenha com bezerro ao pé. Nesta sala, o acesso pode ser individual ou coletivo. São salas muito compridas, mesmo com poucos animais, pois o animal ocupa a extensão do fosso com o comprimento total do corpo. A depender do tamanho do rebanho, o trabalho do ordenhador se torna exaustivo ao final da jornada. Pode percorrer muitos metros, fazendo com que a atividade seja pouco eficiente. O acesso ao úbere do animal ocorre pela lateral. A dimensão do box de contenção deve estar de acordo com o padrão do rebanho. Animais com tamanhos muito diferentes podem ocasionar dificuldade no procedimento da ordenha. E o último modelo é a sala de ordenha rotatória. Estas podem ser do tipo paralela, como na imagem, ou espinha de peixe. Também podem variar quanto à posição da cabeça do animal, voltadas para o centro ou para fora. São consideradas salas de ordenha de alta eficiência, porém, possuem um custo mais elevado de implantação. Note que cada box de contenção é um conjunto de ordenha que gira junto com o animal. O funcionário praticamente não sai do lugar, já que são os animais que estão em movimento. Neste modelo, os animais estão em paralelo com a cabeça voltada para o centro. Vou lhe poupar o trabalho e sanar uma possível curiosidade. Nesta foto, há 50 animais sendo ordenhados simultaneamente. Há no mundo sistema com mais animais. Teoricamente, não há limite de engenharia quanto ao número de animais. Mas, se o sistema for grande demais, o animal vai permanecer muito tempo girando. Não é possível sair antes de completar uma volta inteira, já com a ordenha concluída. Ou seja, teríamos um equipamento caro e ocioso por um tempo desnecessário. Caso tenha curiosidade, procure no YouTube pela Fazenda Colorado, no interior de São Paulo, que tem um equipamento deste. A sala de ordenha desta fazenda funciona praticamente 24 horas por dia, todos os dias do ano. Nesta sala, também rotatória, os animais estão com a cabeça voltada para fora e posicionados como espinha de peixe. Aqui vemos os trabalhadores no centro do equipamento. De resto, tem as mesmas características do modelo anterior. Desta forma, terminamos a primeira parte desta aula. Outro vídeo estará disponível para complementar a aula. O assunto não foi esgotado e muitos detalhes ficaram de fora para caber no nosso tempo. Material complementar será disponibilizado em nossa sala de aula virtual e outros são facilmente encontrados na internet. Revise a aula, tire suas dúvidas e responda ao questionamento feito durante a apresentação. Caso deseje, se inscreva em nosso canal no YouTube, avalie o vídeo para entendermos melhor sua percepção e comente para que seus colegas e eu possamos promover uma discussão sobre o assunto. Agradeço por assistir nossa aula e desejo bons estudos e aprendizado.